não conseguirão. Se nós trazemos as tendências viciosas, eles vão apenas estimular essas tendências que nós já possuímos em nós. Então, isso é de fundamental importância, a princípio, para que a gente saiba que não devemos e nem podemos colocar a culpa nos espíritos, porque eles estão aí e vão exercer sobre nós o que nós permitimos. Então somos nós que abrimos as brechas mentais para que eles possam nos dominar e exercer em nós as influências nocivas. Quase sempre a obsessão é uma expressão que exprime uma vingança tomada por um espírito, geralmente em precedente existência, mas nem sempre. Existem outros tipos, outras causas que levam à obsessão, mas na grande maioria das vezes foram trazidas por essas vivências dolorosas que nós, ao longo da nossa caminhada, fomos adquirindo esses débitos, e esses espíritos hoje vêm bater a porta. Quem deve tem que pagar. Nós devemos, porque se não devêssemos, não estaríamos aqui no mundo de provas e de expiações. Portanto, geralmente é uma vingança do passado. Nos diz Sueli que é uma cobrança que bate a porta da alma, como eu acabei de falar. É um processo bilateral. Não é quando alguém chega nas nossas casas espíritas pedindo auxílio espiritual com processo obsessivo. Não é o tratamento do desencarnado apenas, mas o tratamento do encarnado. Porque às vezes existe toda aquela conversação, aquele esclarecimento diante do desencarnado, mas esquece de fazer o esclarecimento com o encarnado. Ambos estão doentes, ambos estão enfermos e necessitados de esclarecimento. Levar essas criaturas à consciência da necessidade de se modificar. Porque a grande maioria das vezes, quando a criatura não se modifica, não se resolve. A pessoa quer resolver o problema obsessivo se livrando do obsessor. E não é essa a tarefa. Se Jesus diz: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e te ponha na prisão. Jesus recomenda a reconciliação. Não é nos livrarmos de quem nos incomoda, porque tenhamos a certeza que um dia fomos nós que incomodamos eles. Fomos nós que o prejudicamos. Porque geralmente existe primeiro a condição do arrependimento. O arrependimento é fator essencial para a necessidade de mudar. Mas eu vou precisar expiar. E a obsessão é uma expiação, gente. Tanto a obsessão é uma expiação, como é uma provação. O que significa uma expiação? É algo que eu devo, que eu vou ter que expiar, vamos abusar a palavra punição, mas na realidade é uma reeducação, que serve como prova. O que é prova? São oportunidades que nós, na condição de espíritos, escolhemos para o nosso crescimento espiritual. Então, a obsessão é uma dádiva, é uma oportunidade de nos reabilitarmos. E a grande maioria, se eu perguntar aqui, a grande maioria chegou à casa espírita com processo obsessivo. Graças a Deus que eu passei por um processo obsessivo. Porque eu cheguei na casa espírita com a mediunidade atormentada, com o meu querido obsessor.
porque o meu obsessor, com certeza, ele está aqui, porque hoje ele é um grande amigo, trabalha na área da desobsessão, mas ele me atormentou a minha adolescência inteira, adentrando a vida adulta, mas foi ele quem me levou à abençoada doutrina espírita. Portanto, quando nós conseguimos perceber a grandiosidade dessa luz que se encontra às nossas mãos, que é a doutrina espírita, nós começamos a compreender que a obsessão é uma oportunidade de crescimento, mas não é que tenhamos que passar a vida obsidiados. Passamos a vida obsidiados porque não fazemos o que precisamos fazer, que é nos conduzirmos de maneira diferenciada. Então, se de um lado, não é, tem o cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, aquele que hoje nos bate a porta, do outro lado existe o devedor que traz impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso, do ódio que não se extinguiu. Está lá marcado em nós, no nosso perispírito. E muitas vezes, inconscientemente, nós trazemos a culpa. E é justamente essa culpa que nós trazemos de forma, muitas vezes, inconsciente, que liga-nos a esses obsessores do passado. É o plug que liga na tomada e vai sintonizar com essas almas, porque nós trazemos dentro de nós, mesmo que a gente não traga conscientemente aquela culpa, nós trazemos inconscientemente, e isso vai nos ligar a eles de alguma maneira. Vejamos aqui a invigilância, a porta para a obsessão. O que é invigilância? É o jeito descuidado de viver. Vamos nos acomodando aos problemas da vida, vamos nos acomodando, acreditando que o estresse, que a inquietação, que a maneira de ser agitada, irritada, mal-humorada é normal. E vamos achando que somos assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim e vou continuar assim. Tem até um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. Mas não morre torto, não. Morre torto se quiser. Porque já está morto espiritualmente. Porque ninguém morre. A maior surpresa após o desenlace é sabermos que estamos vivos. Portanto, a porta da obsessão. Jesus, através de Mateus, do capítulo 13, versículo 33, ele nos diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A gente pode interpretar esse tempo de várias maneiras. Jesus, quando falava isso, ele falava no sentido espiritual. Nós não sabemos o tempo preciso que o nosso mundo de provas e de expiações aportará um mundo de regeneração. Porque essa transição é paulatina, é aos poucos, com a mudança de espíritos melhores que chegam à Terra, outros que são excluídos dela. Mas vamos pegar esse tempo no sentido: quando será que nós iremos sair daqui? O nosso desenlace. Está aí uma figura de André Luiz, que não aproveitou o tempo devido e chegou ao plano espiritual nessas condições que todos conhecem, de sofrimento e dor. André Luiz, todos conhecem, não foi espírita, foi um homem materialista, mas nós somos espíritos. E a grande maioria dos espíritas
tem reclamado esse tempo perdido. A grande maioria dos espíritas, quando lá chega, percebe que perdeu o tempo precioso, que poderia ter realizado muito mais e não realizou. Então, nenhum de nós sabe quando será o tempo que vamos retornar à pátria espiritual. Então devemos de fato estar de sobreaviso, como Jesus nos recomendou, vigiar o nosso mundo íntimo, observarmos-nos um pouco mais, conhecermos as nossas tendências. Não precisa fazer regressão de memória para sabermos quem somos, basta observarmos-nos, sabermos as nossas tendências. Nós sabemos quem somos, mas geralmente a gente fecha os olhos perante os nossos erros e ainda passa a mão na cabeça quando nós nos justificamos. Eu fiz isso por causa disso, foi fulano, ou então transferimos a culpa para terceiros, quando deveríamos nos responsabilizar dos nossos atos. Vejamos aqui os estados emocionais que representam invigilância. São vários estados emocionais que de forma rotineira, mecânica, nós vamos cometendo durante a vida e não nos damos conta disso. Depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, egoísmo, orgulho, ociosidade, irritação, álcool, fumo, drogas, gula, etc. Tudo isso são portas abertas para adentrarmos num processo doloroso de obsessão. Eu vou trazer um exemplo sobre a maledicência. Algo que às vezes a pessoa faz e acredita que não está fazendo nada. E tem gente às vezes que liga até para o outro e diz assim: estou ligando para você para botar a conversa em dia, a fofoca em dia, porque a maledicência fala mal da vida alheia. Tem um caso muito interessante no livro dos Médiuns que Kardec nos conta, que ele nos fala o seguinte, que existiam 3 senhoras que suas roupas eram rasgadas, eram queimadas, espalhadas por todos os cantos da casa, inclusive no próprio telhado, e elas fechavam a porta do guarda-roupa, mas mesmo assim, isso sucedia na sua casa. Então, eles a princípio acharam que era uma pessoa tirando brincadeira com elas. Mas, conversando com a vizinhança aconselhou ela a procurar um grupo espírita, lá na época de Kardec. E elas procuraram um grupo espírita para saber o que é que estava ocasionando. Com toda certeza ali tinha o espírito através da emissão do ectoplasma, que algumas delas deveria possuir, deveria ter a mediunidade. Aquele espírito estava brincando. Então aquele espírito foi evocado na reunião espírita. E ao ser evocado aquele espírito, eles perceberam que era um espírito que no passado tinha sido, ele fala exatamente assim, um burro de carga de uma delas. E porque ela tinha o hábito de maldizer os outros, ele estava ali perto dela, porque o seu anjo de guarda tinha se afastado pelo mau hábito delas falarem mal da vida alheia. E foi evocado o espírito superior, porque às vezes a gente pensa que o espírito superior vai acatar os nossos erros e vai passar a mão na nossa cabeça. Eles são bondosos, eles são claros, mas eles não acatam erros, porque senão não seriam espíritos superiores. E ele diz, de maneira muito forte, ele diz assim,
esse espírito está com elas porque